Eu tenho certeza que eu posso contar essa história. Eu também tenho certeza que ninguém irá acreditar. Mas está tudo bem para mim. Dizer será o suficiente. Meu problema, e eu tenho certeza que de muitos escritores também, principalmente aqueles noobs como eu, é decidir por onde começar. Sejam bem-vindos mais uma vez à História Literária e hoje falaremos sobre Contos de Fadas de Stephen King. Contos de Fada de Stephen King foi lançado em 2022, ou seja, é a última obra dele. E o título original é Fairy Tale, que é esse meu aqui, eu ganhei do meu irmão. Inclusive o livro foi lançado de duas maneiras, né? Capa grossa, né? Capa dura, que é maravilhoso, porque aqui ele é tudo alto relevo, desde o nome, como os tijolinhos e o poço, tudo, título, tudo em alto relevo. Aqui não, eu verificando aqui agora. O que eu acho também muito interessante em livro capa dura é porque eu tô acostumada com aqueles livros que eles são... a própria capa é impressa. E aqui não, né? Pelo menos o que eu estou comprando normalmente vem com isso aqui, que mostra o autor. Aí o que eu faço pra ler? Eu tiro a capa e leio, porque aqui sai muito e acaba estragando. A Suma também lançou no mesmo ano um livro. Deixa eu arrumar aqui. Nossa, aqui, eu com o maior cuidado pra isso aqui não amassar. A Suma também lançou. Eu ganhei o livro... Ganhei não, né? Eu comprei o livro na Clube Box. Eles aproveitaram a mesma gravura. A arte também ficou ótima. Apesar de tudo ter ficado muito bom, já vou falando. Ficou tudo muito bom. Mas eu preferi a fonte. Gente, tá ao contrário, né? Não, fui ver o vídeo aqui agora, não tá ao contrário não, porque as imagens estão aparecendo ao contrário pra mim, mas no vídeo pelo menos não apareceu. Então, como eu tava dizendo, voltando, gostei de tudo, não posso reclamar de nada, mas eu ainda preferi a fonte do livro lançado lá fora. Mas o que temos por aqui? Eu posso dizer pra vocês que temos duas histórias num livro só. Podemos dividir o livro em duas partes. A primeira parte, que a gente conhece o Charles Reed e seu pai, que está lidando com o luto, está sobrevivendo ao luto da mãe, como não é nenhum spoiler, tá dizendo aqui atrás, ela morreu. E a princípio eles sobrevivem, depois eles aprendem a conviver com essa falta, porque para quem já perdeu um parente muito próximo, um pai, uma mãe, um irmão, sabe que a gente aprende a conviver, que nunca supera, é um buraco que tá lá, mas a gente consegue ser feliz mesmo assim. Tem apenas a saudade e as boas lembranças dessas pessoas. Mas voltando à história, quando a vida dele tá começando a dar um jeito, já tá acostumado, já tomou um rumo novamente, ele vai conhecer um senhorzinho, o Mr. Broadwish, e sua cachorrinha maravilhosa, Radar. É Howard, mas é sobrenome, é Baldwin, Bolditch, o sobrenome do homem aqui é Bolditch, mas vamos chamar ele de Howard, né? E mais uma vez, voltando aqui, o Stephen King, ele resolve contar a história de um adolescente e um senhor de idade. Como eu lembrei, não vai ter cortes. Isso aqui é quase um... como é que eu falo? Que o pessoal fica fazendo esses vídeos. Mas vamos voltar aqui. Quando eu li novamente sobre a improvável amizade de um garoto com um senhor de idade, e agora que acrescentou uma cachorrinha, eu lembrei do Mr. Oh, meu Deus do céu, acho que eu tô bem. Mr. Garrison. Telefone do Sr. Garrison. Que é um conto, né, que a gente tem lá no Com Sangue.
Mas aí, eu vou falar pra vocês, toda vez que eu vejo uma amizade com um senhor de idade que tá próximo da morte, eu sempre lembro do Stephen King. Eu falei, gente, eu acho que o Stephen King tá escrevendo isso aqui como uma forma de refletir que tá chegando a morte. E também pra mostrar, ó, gente, nós senhores de idade, né, nós idosos, somos interessantes, viu? Não joga fora, não, nós não somos descartáveis. Vem fazer amizade com a gente que nós somos umas pessoas interessantes. Eu sempre penso nisso, que tem muito, as pessoas idosas têm ainda muito pra dar, tem muito conhecimento e não é momentos chatos, entediantes com eles. Tudo bem, a primeira parte é essa aí. A segunda parte em diante, ela muda totalmente. Por isso que quando foi lançado o livro e eu e o pessoal, a equipe do Stephen King Brasil estávamos discutindo, eles falavam, né? Olha, temos duas histórias aqui, porque são duas coisas completamente diferentes. A gente pode dividir o livro aqui no meio, entre aspas, no meio, né? Por quê? O nosso amigo Charles Reed, ele descobre um mundo digno daquele de contos de fadas que a gente lê, de Branca de Neve, Cinderela. Um outro que eu também lembrei foi o História Sem Fim. Então, a partir do momento que ele conhece esse mundo, muda totalmente o ritmo da história. Sabe? Apaga o que aconteceu no anterior e continua. Engraçado que a princípio ele vai lá só ver, né, pra ver para crer, é da onde de Judas, opa, vou lá dar uma olhadinha pra ver se é verdade. Depois, ele fala assim, eu vou dar uma olhadinha de novo. Aliás, eu vou dar uma passadinha, porque eu tenho que resolver um negocinho lá, mas eu volto. É coisa rápida, ninguém vai perceber a minha falta. Vai, no máximo vai ser dias, rapidinho, não vou preocupar muito meu pai, não. Acontece, gente, acontece. Como vocês podem ver pelos dois livros, é grosso o livro. Então, lógico que os planos dele não vai dar certo. O negócio lá vai... Tudo que puder dar errado, vai dar errado. Nesse outro mundo. E é uma aventura digna de ser lida. Porque como tá dizendo na contracapa, ele vai lidar com o mundo. Esse mundo é uma luta diária entre o bem e o mal. Eu não vou dar muito spoiler pra não ficar sem graça, mas basicamente é isso. É uma coisa entre o bem e o mal. Ele de repente tá lá no meio, fica aquela consciência e entra nessa briga ou não. Porque de certa maneira o negócio tá lá de um jeito que vocês vão entender quando ler. E a princípio o objetivo dele é uma coisa, mas dá uma reviravolta tão grande na história que a gente não consegue parar de ler. É muito bom. Vai ter passagens que não vou mentir, tem uma passagem ou outra lá que a gente fica meio assim, ai, tá lento. Mas depois que chega numa parte, nossa, é muito bom. Quando fala contos de fadas, tudo bem que a gente tem referências de... Não vou falar que tem a referência da Branca de Neve, mas a gente lembra de algumas histórias clássicas que todos nós conhecemos, que foram adaptadas pela Disney, originalmente é dos irmãos Grimm. Mas, assim, surpreende. Porque não parece nem um pouco com outra história do Stephen King, que também parece um conto de fadas, que é o Olhos de Dragão. E eu apaixonei, gente. É muito bom, indico. Não é uma história de terror, é uma história de fantasia muito bem escrita. E uma coisa é certa, o próprio Stephen King disse em várias entrevistas, vai ter um final feliz. Ai meu Deus, ela não contou o spoiler. Não, gente. Pelo jeito que você vai vendo lá a história, já só sabe que entre mortos e feridos vamos ter um final feliz. Porque o Stephen King disse, eu escrevi esse livro em meio à pandemia, né, em meio da pandemia. E lógico que diante daquela coisa toda, será quando vai acabar essa porcaria? Será que eu vou sair vivo dessa? Ele queria um final bom. Ele queria algo pra se apegar. E a história é maravilhosa. E a gente sabe desde o início que o negócio aqui vai dar certo. A gente não sabe como, mas vai dar certo. O bom da gente ler o livro com os amigos é que normalmente eles trazem
e até mesmo a gente às vezes, né? Mas no meu caso eu escuto e aprendo. Trazem informações e observações dignas da gente passar pra frente, como é o caso que eu vou falar aqui agora. O Luiz, ele conversou com a gente e falou, olha, eu tô com uma teoria aqui, eu não sei se eu tô forçando ou não, mas eu achei plausível o que ele falou. Que ele disse assim, que primeiro temos o nome do personagem, Charlie Reed. O Reed, em inglês, é leitor, né? É quase um leitor, não é bem essa palavra, mas lembra o ler. E Charlie Reed tem as iniciais C e R, que são as mesmas iniciais do que o Stephen King chama nós. Que aqui no Brasil a gente fala leitor fiel. Lá nos Estados Unidos ele chama de constant reader. Então, o que o Luiz tirou dessa história? Que a primeira parte é a gente conhecendo mais sobre o Stephen King, lendo suas obras. E a segunda parte em diante é a gente seguindo sem o Stephen King, seria um pós-Stephen King. O Stephen King, ele não está mais nesse mundo, mas ele ainda continua presente. É uma forma da gente espalhar suas palavras. Então eu lembro, vagamente que eu lembro dessa discussão, na hora ele falou, não, isso que eu forcei, eu falei, não, mas a gente tem uma noção, eu entendi o que ele quis dizer, e eu achei muito interessante essa teoria dele. Uma coisa que eu já peguei, como eu falei antes do vídeo, é que toda vez que tem um senhor que faz amizade com um jovem, eu lembro sempre do Stephen King, dele tentando passar aquela mensagem pra gente, mas eu achei palpável, plausível, o que o Luiz falou sobre essa parte 1 e sobre essa parte 2. E é muito interessante, porque quando a gente vai lendo o livro, após escutar isso, a gente entende o encaixe. E lógico que a gente vai encontrar outras referências das outras obras do Stephen King. Nós vamos perceber um pouquinho ele falando sobre a Torre Negra, porque uma hora vai citar Pistoleiro, outra hora vai citar a frase clássica lá da Torre Negra. Vamos ver também uma referência à Incendiária e também ao Rojo. Então essa é a dica de hoje. Leia Conto de Fadas. Vocês vão gostar. Quem já leu, por favor, diga aí nos comentários se gostou. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Um grande abraço e até mais.